Vai, passou. Antes de pulares o vídeo e para o próximo vídeo, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta para ti. Quer dizer que tu vais desistir só porque as pessoas criticam? Vais desistir só porque as pessoas falam mal de ti, dizem que tu não és capaz, as pessoas dizem que tu não és capaz, só porque as pessoas dizem que tu não vais conseguir, só porque as pessoas dizem que tu não tens esse conhecimento suficiente, só porque assim, as pessoas te criticam, vais desistir. Eu gostaria de dar um exemplo que aconteceu com Moisés. Moisés, assim dizer, tinha dificuldade em falar. Ainda assim, ele foi chamado por Deus para cumprir o propósito de Deus. O Moisés não falava com facilidade, mas ele foi chamado. O Davi era o mais novo dos irmãos, era, assim dizer, tinha um porte mais inferior em relação aos seus irmãos, mas ainda assim foi Davi quem foi rei de Israel. Continuando aí, José era o mais novo dos seus irmãos. Quando ele disse para os seus irmãos que ele tinha um sonho em que o seu feixe estava no meio e os feixes dos irmãos estavam ao seu redor, ainda assim os irmãos criticaram, mas ele ainda assim acreditou nos seus sonhos, foi fiel até o fim e ele foi quem tornou a ser governador de todo o Egito, e foi ele que fez com que a sua família e nossa família também todo o Egito não morresse de fome. Portanto, não desista só porque as circunstâncias estão contra o seu favor. Acredite, não desista só porque os teus colegas fazem bullying contigo, não desista só porque os teus colegas falam, diz que tu és o mais burro da turma. Não vai desistir só porque no teu trabalho tu tens o cargo mais inferior de todos. O José saiu de escravo para governador de todo o Egito. Portanto, se tu és empregado nesse caso, tu cumpre um serviço de limpeza, se tu és segurança, seja lá qual for o teu cargo, e se acha que é inferior, que um dia não serás, não desenvolverá o teu cargo, não sairá de um cargo para um outro superior. Se tu, estás no 7º ou 8º ano, não acredita que um dia serás médico, serás advogado, seja lá qual for o cargo que tu sonhas em ser, acredite que tu serás capaz. Só não dê voz para aquilo que as pessoas dizem, não dê voz para aquilo que as influências dizem. Se as pessoas estão a dizer o contrário, tente deixar dessas suas influências, deixe as pessoas que não acreditam em ti e tente encontrar alguém que te inspire, alguém que te motive a ser uma pessoa cada dia melhor, alguém que acredite nos teus sonhos. Se tens sonhos, diz para os teus amigos, diz para os teus familiares que tu tens sonhos em ser isso e aquilo. As pessoas que ouvem, que gostam de ti, tente afastar dessas pessoas, tente estar mais distante dessas pessoas que acreditam que dessa forma os seus sonhos serão possíveis. Foi isso que aconteceu com José. Apesar de José não ter saído de uma forma direta, de ser obrigado, mas ainda assim foi isso que fez com que ele se tornasse governador, que é sair dos seus amigos, sair dos seus irmãos, saindo das pessoas que não acreditavam nos seus sonhos. O Davi também, o Davi estava a tomar conta do pasto, quando ele foi chamado pelo profeta Samuel para que ele fosse abençoado de uma certa forma por Samuel e assim ser o governador, ser o rei de Israel, depois de Saul. Portanto, são esses outros exemplos que eu tenho que dizer que é para nunca desistir, não desista. E também aconteceu com João, o Jó, os seus amigos criticaram, diziam que ele era o culpado das desgraças que deixaram acontecer. Portanto, mas ele sempre dizia que ele não era culpado, que ele sempre teve uma vida íntegra, uma vida justa. Portanto, se os seus amigos estão a dizer que tu és o culpado disso, o culpado daquilo, que tu não já conseguia fazer isso, fazer aquilo, tente afastar desses amigos, tente afastar desses seus familiares e ausente e mostre através do resultado que tu irás conseguir, que tu és uma pessoa melhor e irás fazer o melhor, irás fazer mudança, não só na tua vida, mas também na vida das pessoas que estiverem na tua vida. Somente quero dizer é apenas essa frase: não desista, minha querida amiga, nunca desista. Acredite em Deus, tenha fé. E para concluir, eu gostaria apenas que pusesse essa palavra em prática, né? A palavra está escrita no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, que diz se tu queres mesmo ser próspero, ser vitorioso, tu precisas apenas fazer essas duas coisas. Essas duas coisas são controversas, portanto, uma não pode andar separada da outra. No Tiago, capítulo 4, versículo 5, diz o quê? Que tu, meu querido amigo, minha querida amiga, e eu, nesse caso, para sermos vitoriosos, vamos fazer o quê? Ser submissos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Portanto, essas duas dualidades.
temos que ser submissos a Deus e resistir ao diabo. Submissos a Deus, resistir ao diabo. Guardem essas duas palavras. Submisso a Deus, resistir ao diabo. Porque ele, no final, o diabo irá fugir de você. Portanto, se sermos submissos a Deus, o diabo irá apartar-se de nós, irá fugir de nós. Por quê? Porque ele sabe que temos um guarda, aquele que nos protege. E aquele que nos protege, esse guarda nunca dorme, nunca vacila conosco. Portanto, submisso a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de nós. Quem você for, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.